Então, galera, nessa continuação aqui da aula de sais, a gente vai ver possivelmente aquela coisa que mais cai no Enem de sais, que é a classificação dos sais quanto ao caráter quando eu coloco dentro da água. Dizer se o sal vai ter caráter ácido, básico, neutro, o que é que vai acontecer com o pH quando eu colocar aquele sal dentro da água. Tranquilo isso daí? Então bora que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Cara, primeira coisa que eu quero ver dos sais hoje, a parte de dissociação. Lembrando a vocês que quem sofre dissociação são os compostos iônicos. Então, se eu tiver um composto iônico, ele vai sofrer o processo de dissociação, que é produção de íons. E, gente, eu vou produzir íons, eu vou quebrar exatamente a ligação iônica. Então, o que é que você vai fazer? Você olha para o composto, vê onde é que está o metal e vê onde é que está o ametal. E você separa. Por exemplo, se você vir NaCl, que é esse primeiro exemplo aqui que eu coloquei. Poxa, na hora que vocês veem, vocês sabem que o sódio, família 1A, é metal. O NOx dele é +1. O cloro vai ter que ser -1. Como eu tenho que separar o metal do ametal, o que eu vou ter aí, nada mais, nada menos do que a produção de Na aquoso, mas Cl- também aquoso. Então eu dissociei, eu separei os íons, beleza. Isso vai ser super importante, tá? Vejam que normalmente é só separar o primeiro do resto. O primeiro normalmente é metal, como vocês veem, ó. K2SO4, potássio, família 1A. Então o potássio, ele é +1. 2 vezes +1 dá +2, esse resto aqui ele é -2. Como eu tenho 2 potássios, isso aqui vai ficar 2, K+, aquoso, mais SO4 2- também aquoso. Então 2K mais SO4 2-. Vamos para a próxima. Você vê Al2SO4 3. Poxa, o alumínio é metal. NOx fixo, que é +3. 2 vezes 3 aqui no alumínio, 6. Então esse sulfato ele vai ter que ser -2, e até um daqueles ácidos que eu pedi para vocês saberem lá na parte NOx, né? Que é o HCl, o HNO3, o H2SO4, que é super importante para a gente saber o NOx. Poxa, se são 2 alumínios, ó, eu vou separar o primeiro elemento do resto, eu vou pegar 2 alumínios, ficaria 2 Al3+, aquoso, porque está dentro da água, mais. São 3 SO4, ó. 3 SO4 2-, aquoso. Lembrem que eu tenho que manter o balanceamento, né? Se vocês olharem para essa próxima, MgNO3, 2, sempre separa o primeiro, o metal, dos ametais. E aí ficaria, pô, o magnésio ele é +2. Para que dê 0, esse NO3 aqui, que está dentro do parêntese, ó, ele teria que ser -1. 2 vezes -1, -2. Boa. Se eu tenho que separar o primeiro do resto, ficaria Mg 2+, aquoso, eu vou separar de, se são 2 NO3, 2 NO3- também aquoso. Então isso é dissociar, é separar o primeiro do resto, conservando os átomos para não ter perigo da gente perder o balanceamento, né? Então tá aí a primeira coisa dessa aula de hoje. Vamos para a próxima coisa de hoje. Olha só, outros tipos de sal. Gente, super importante isso aqui. Sal higroscópico. Vocês lembram da soda cáustica que eu disse que absorve água? Sal higroscópico é exatamente isso daí, ó. O sal higroscópico é aquele que absorve umidade. Eu queria que vocês lembrassem um exemplo clássico, que é o sal de cozinha. Esse sal que nós usamos. Gente, o NaCl em si, ele não é higroscópico, mas dentro do NaCl, dentro do sal de cozinha, sempre vai ter impureza. Normalmente tem cloreto de cálcio, e o cloreto de cálcio, esse sim, ele é higroscópico. Então o que é que ele faz? O cloreto de cálcio absorve água e forma uns bolos de sal, e às vezes você entope, né, lá o saleiro. E aí quando o pessoal quer que não haja esse entupimento, muitas vezes se coloca arroz, porque o arroz que está ali, aquela criatura,
tem amido, e o amido é mais higroscópico do que o sal, e esse amido, ele absorve a água, ele seca o sal. Então, o arroz é para impedir que o sal absorva água. O arroz vai absorver água no lugar do sal. E além do mais, quando o arroz é duro, quando você mexe o saleiro, ele quebra um bolo de sal que porventura tenha vindo a se formar. Então, ó, o sal de cozinha entope, simplesmente porque ele vai absorver água e formar um bolo de sal. Mas lembre, é o cloreto de cálcio, é a impureza do sal de cozinha que absorve lá a parada, que absorve lá a água, tranquilo? Agora, outra coisa, eu acho que alguns já viram algumas substâncias que são vendidas em supermercados, aí em qualquer canto, que parece até um sal de churrasco, assim, um sal grosso. É uma substância que é usada para colocar dentro do armário e que tem lá escrito caça-mofo, anti-mofo, anti-umectante. É uma substância que vai absorver água para impedir que tenha um ambiente muito úmido e que possa haver a proliferação de fungos e etc. Então, muitas vezes você coloca, quando tem um ambiente muito úmido, dentro de um guarda-roupa justamente para evitar mofo. Então, é uma substância que absorve água. Também, muitas vezes, é cloreto de cálcio ou então cloreto de cobalto, que são dois que absorvem. A maioria de vocês também já deve ter entrado em contato com um negócio chamado sílica gel, que é um saquinho que vem quando você compra uma bolsa de couro, ou então às vezes um produto eletrônico que você tem uma substância que absorve água para impedir a umidificação. Então também é uma substância higroscópica. Então substância higroscópica é aquela que absorve água. Gente, chance de cair isso aí em prova é muito grande, porque tem muitas maneiras de você fazer com que isso aí se associe ao nosso cotidiano, né? A gente viu aqui várias, o sal de cozinha, a gente viu esse anti-umectante. Anti-umectante é contra a umidade, o sal que absorve a água e impede que prolifere o mofo. A gente viu esse outro, a sílica. Então, são várias as possibilidades de serem colocadas em prova. E, gente, o que é que seria esse outro nome aqui, meio estranho, ó? Deliquescente. O que é deliquescente? Aí vai ser uma substância que absorve tanta água, mas tanta água que se dissolve na própria água que absorveu. É como se ela sumisse, ela fica parecendo uma solução. É o exemplo da soda cáustica, é o exemplo do NaOH. Então, ó, absorve água suficiente para se dissolver. Vou colocar aqui um desenho que ilustra isso, ó. Vocês imaginem que eu tenho aqui um recipiente e dentro desse recipiente tem um sal, que eu vou representar por esses pontos. Aí esse sal, ele começa a absorver a água aqui de fora. Começa a absorver a água que está a umidade do ar. Aí após um certo tempo, quando eu olho para isso aqui, o que eu vejo é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vejo só a água. Por quê? Porque o sal ele se dissolveu. E às vezes o pessoal diz que é uma fusão. Porra, não tem nada a ver com fusão. É uma dissolução. Ou seja, aquele sal foi absorvendo água, absorvendo, até que ele se dissolveu. Então ele é deliquescente. Tranquilo mais essa? Vamos nessa, vamos embora. Vamos vendo coisas e coisas e só ganhando aí informação. Agora parou. Acalmou. Essa é aquela parte que eu havia dito, que é a que mais cai na prova do Enem. É você olhar para o sal, olha para ele, vê quem é o ácido e quem é a base que formou aquele sal, vê se são fortes ou fracos para saber o caráter. Ai, Michel, complicou. Não, senhor. Lembre como é que eu disse que você olha para o sal e você separa? Separa o primeiro do resto. A primeira parte vem da base, a segunda vem do ácido. Vamos começar bem devagar? NaCl. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o sódio ele é um elemento da família 1A, então aqui é Na+, Cl-. Vamos tranquilamente fazer o seguinte, se é Na+, o ácido seria, aliás, a base, né? Se é sódio, se é Na+, a base seria o NaOH. E se é Cl-, seria o HCl. O que é que você sabe? Pô, NaOH é uma base da 1A. Quais são as bases fortes? 1A e 2A, menos magnésio e berílio. Então, se é da família 1A, essa base ela é uma base forte. O HCl é um dos 3 hidrácidos fortes. Quem são os 3 hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Então, aqui esse sal ele é feito de um ácido forte e uma base forte.
Poxa, se o ácido é forte e a base é forte, eles se neutralizam totalmente. E se eles se neutralizam totalmente, quer dizer que esse sal ele vai ter um pH igual a 7. Ou seja, ele tem um caráter neutro. Então esse sal tem caráter neutro. Cara, se ele tem um pH 7, se ele tem caráter neutro, ele não é capaz de neutralizar nem ácidos, nem bases. Beleza, vamos para o próximo. NaCN. O cara vai e coloca isso daí. Aí o que é que nós sabemos? O sódio é mais um. Sempre lembrando, separa o primeiro do resto. O CN é menos um. Poxa, se o sódio ele é mais um, quem é a base? A base é o NaOH. O que é que a gente já sabe? Essa base, ela é forte. Quem é o ácido? É o HCN. Gente, isso é um hidrácido. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. O HF é moderado. E aí você tem o HCN. Bom, não é nenhum desses que eu falei. Então, com certeza, ele é fraco. Poxa, se a base é forte, olha só, é só ler. A base é forte e o ácido é fraco. Se a base é forte e o outro é fraco, é a base que manda, ela que vai predominar. Se ela que vai predominar, eu posso dizer que este sal aqui ele vai apresentar um pH maior do que 7, ou seja, esse sal ele apresenta um caráter básico. E poxa, se ele tem caráter básico, eu posso dizer que ele neutraliza os ácidos. Eu posso concluir isso de boa. Vamos continuar, tem muita coisa boa para a gente ver, ó. NH4Cl. Isso aí é uma exceçãozinha, né, da história de separar o primeiro do resto, porque NH4 é o amônio, né? É um íon só. É o velho NH4+, e aqui é Cl-. Se é NH4+, quer dizer que a base é o NH4OH, hidróxido de amônio, e o ácido é o HCl. Poxa, HCl é um dos 3 hidrácidos fortes. Ele é forte, né? E NH4OH é fraca, porque base forte é só um A e 2A. Então, se o NH4OH é fraca, é uma base fraca, tu percebe, pô, ácido forte, base fraca, o ácido é forte, ele manda. Se ele manda, eu posso dizer que ele vai ter o pH menor do que 7. E se ele tem um pH menor do que 7, essa espécie ela apresenta um caráter ácido. E, pô, se eu tenho um caráter ácido, quer dizer que eu sou capaz de neutralizar as bases. Gente, como cai questão na prova do Enem? Ele dá um sal e ele pergunta, esse sal neutraliza ácido ou base? É só olhar qual é o caráter dele. Vamos olhar outros? Se você pegar o Na2CO3, o sódio, ele é mais um. Lembrem que, exceto o NH4, que é o íon amônio, eu vou separar o primeiro do resto. Se o sódio ele é mais um, 2 vezes 1 daria 2. Então esse CO3 aqui ele é menos 2. Boa. Gente, se é Na+, e eu tenho 2 sódios, eu teria 2 NaOH. Se é CO3, 2 menos, olha, são 2. Se é 2 menos, quer dizer que o ácido seria o H2, CO3. NaOH é família 1A, não é verdade? Se é família 1A, essa base ela é uma base forte. Gente, o que é que a gente sabe sobre o H2CO3? Ácidos que têm carbono, via de regra, eles são ácidos fracos. Então esse ácido ele é fraco. Poxa, base forte, ácido fraco. Se a base é forte e o ácido é fraco, eu já sei que esse cara vai ter um pH maior do que 7. Se tem um pH maior do que 7, o que é que nós sabemos? Caráter básico. E se tem caráter básico, significa dizer que ele neutraliza os ácidos. Gente, esse Na2CO3 o Enem adora. Carbonato de sódio. Ele gosta demais, demais, demais. Cai muito. Ele tem caráter básico e ele neutraliza os ácidos. Al2SO4,3. O alumínio, gente, que aqui eu vou separar, né? Separa o primeiro do resto. O alumínio ele é fixo. Ele é mais 3. O SO4 ele é menos 2. Vamos separar aqui, vou colocar para cá, ó. Se são 2 alumínios, vai ficar 2 Al, como ele é mais 3, é OH3. O que é que você sabe? Forte é só um A e 2A, o alumínio é da 3A, então essa base ela é fraca. SO4, 2 menos, e são 3, então ficaria 3. H2, porque é menos 2, né? H2SO4.
E o H2SO4 é um oxiácido. Como é que eu sei se ele é forte, fraco ou moderado? Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se o delta der 2 ou 3, é forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, é fraco. Esse ácido aqui, como o delta deu 2, ele é forte. Poxa, ácido forte, base fraca. Por favor, bem atentos. Ácido forte, base fraca, dá ácido. Quer dizer que o pH é menor do que 7. E se o pH é menor do que 7, eu tenho um caráter ácido. E se eu tenho um caráter ácido, eu neutralizo as bases. NaClO. Poxa, o que é que podemos dizer aqui? O sódio é mais 1, então o ClO ele é menos 1. Gente, se o sódio ele é mais 1, quer dizer que a base é o NaOH. Porra, família 1A, essa base ela é forte. Se o ClO é menos 1, quer dizer que é o HClO. O número de carga positiva é o número de hidroxila. O número de carga negativa é o número de hidrogênios, né? Aí se eu pegar aqui, ó, número de oxigênio menos número de hidrogênio, dá 0. Quando esse delta dá 0, quer dizer que esse ácido ele é um ácido fraco. Pô, se a base é forte e o ácido é fraco, quer dizer que manda a base, pH maior do que 7. Eu tenho um sal que tem caráter básico, e quando eu tenho esse caráter básico, o que eu posso dizer para vocês aqui, sem medo nenhum, é que ele neutraliza os ácidos. Tranquilaço isso daí? Então, esses que eu acabei de fazer são os muito importantes. Eu vou colocar mais um, mas eu preciso lembrar que esse mais um é um aprofundamento, porque é um caso raro, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um. Mas vamos lá. O fato de ser um aprofundamento, ser um caso raro, não quer dizer que é difícil de entender. Vocês entendem também. E esse cara eu pus aqui no canto, ó. Ele seria o NH4CN, seria esse. Eu vou colocar ele mais embaixo, escrever para a gente ter mais espaço e ficar mais tranquilo. Olha só, se eu pegar aqui NH4CN, a gente sabe que o NH4 é mais e que o CN é menos, né? O NH4 é o amônio. Não se preocupem que de tanta gente falar, de tanto vocês ouvirem, acaba se familiarizando. Então, NH4 mais, CN menos. Quem é a base? É o NH4OH. Quem é o ácido? É o HCN. O que é que a gente pode dizer? Essa base, ela é uma base fraca, boa. E esse ácido, ele também é um ácido fraco. Os dois são fracos. Gente, se não disserem nada, não disseram nada na questão, aí tu viu fraco, fraco. O normal é que o pH seja 7. Os dois são fracos e não disseram nada, você coloca que eles se neutralizam. Só que eles podem dar informações. Quando os dois são fortes, não há diferença. Agora, quando os dois são fracos, pode ser que um seja mais fraco do que o outro. E aí ele vai dar a constante do ácido e a constante da base, que é um indicativo do quão forte ou fraco é aquele ácido ou aquela base. Então, se o cara dissesse assim, o Ka, que é a constante do ácido, o Ka do HCN é maior do que o Kb do NH4OH, quer dizer que os dois são fracos. Mas como o Ka é maior do que o Kb, o ácido é um pouco menos fraco, ou então a base é um pouco mais fraca. Então, nesse caso, domina o ácido. Se domina o ácido, esse pH é menor do que 7. Se, e lembre que ele vai dar os valores, você não precisa saber nada decorado, ó. Se ele deu o valor e o Ka do HCN é menor do que o Kb do NH4OH, o que é que você sabe? Os dois são fracos. Mas dessa vez a constante da base está maior, dizendo que ela é menos fraca. Então esse pH aqui, ele vai dar maior do que 7. E só se ele der os dados, porque isso são dados, eu perceber que o Ka do HCN é igual ao Kb do NH4OH. Pô, se ele deu e eu vi que os valores são iguais, neutraliza total. E se neutraliza total, esse pH ele é igual a 7. Gente, o normal é que sempre tenha um forte, mas se os dois forem fracos, eles vão dar esses dados aqui. Se eles não derem nenhum dado, vocês vão colocar que o pH é 7, né? Porque as duas criaturas são fracas, então já tem todas as possibilidades aqui e depois eu vou fazer questões que
eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui cai. Então não se preocupem, procurem entender e depois a gente aplica juntos, porque eu quero vocês de mão dada comigo até o fim, tá? Tem mais duas coisinhas ainda nessa aula que não são tão importantes, mas que valem a pena ser vistas. Uma delas é nomenclatura. Então vamos olhar isso daqui. Nomenclatura dos sais. Você vai dar o nome do ânion, que é a parte que veio do ácido, e depois o nome do cátion, que é a parte que veio da base. Você dá o nome ao contrário, certo? Então, ó, nomenclatura dos ânions, só para vocês lembrarem. Quando você faz aquele cálculo do NOx e você vê qual é o NOx do elemento, que você coloca ico, oso, hídrico, quando é hidrácido, né? Então você calcula, quando é oxiácido, você calcula o NOx, quando é hidrácido, é só botar o hídrico. Como que eu quero é o ânion, como não tem o hidrogênio, eu quero só o ânion, eu vou trocar o ico pelo ato, o oso pelo ito, o hídrico pelo eto. Michel, estou meio confuso. Calma, 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 calma. Primeiro vamos aprender isso. Existem algumas maneiras de aprender, tem umas frasezinhas, umas coisinhas que a gente pode ver, por exemplo, bico de pato, gostoso, biscoito. Ou gostoso, mosquito, no bico do pato. Como vocês quiserem, tá certo? É meio ridículo, mas dá para aprender. Na real, dá para aprender. Então, pode ser mosquito, chato, feioso, bonito, te meto no vidrico. Quer dizer, tem algumas possibilidades assim, cada vez mais ridículas. Mas eu acho que se você lembrar, bico de pato, gostoso biscoito. Gostoso biscoito no bico do pato. Gostoso mosquito no bico do pato. Como você quiser. Rico, gato, gostoso, bonito, tá? Façam como vocês acharem melhor, mas tem que saber essa transformação. Aí você diz, Michel, certo, beleza. E como é que eu uso isso daí? Pois bora usar então. Vamos partir para usar. Se você pegar o ClO4-, vocês estão vendo que isso é um ânion. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o NOx. O oxigênio é -2. 4 vezes -2 dá -8. A soma, gente, em um íon tem que dar igual a carga do íon. Se está dando -8, a soma vai ter que dar -1, que é a carga desse íon. Então esse cloro ele vai ter que ser +7. Aí lá naquela tabela que a gente aprendeu nos ácidos, com +7, começa com per e termina com ico. Só que o ico eu tenho que trocar pelo ato. Então, como é o nome disso aqui? Perclorato. Boa. Próxima. O oxigênio é -2. A soma tem que dar -1. Se o oxigênio é -2 e a soma tem que dar -1, esse cloro aqui ele é +1. +1 naquela nossa tabela começa com hipo, termina com oso. Só que o oso eu troco pelo ito. Então o nome do ânion seria hipoclorito. NO3-. Poxa, se o oxigênio é -2, 3 vezes -2, -6. Lembrem que a soma tem que dar igual a carga, que é -1. Se deu -6, para que a soma dê -1, esse nitrogênio aqui ele é +5. Gente, +5, lá na tabela dos ácidos, a terminação é ico. Eu vou trocar o ico pelo ato. Então, como é nitrogênio, esse cara aqui é o nitrato. Boa. SO3 2-. Ó, porra. SO3 2-, o oxigênio é -2. 3 vezes -2 dá -6. Para que a soma dê -2, esse enxofre ele tem que ser +4. Na nossa tabela, o +4, a terminação é oso. Eu vou trocar o oso pelo ito. Como isso é o enxofre, isso aqui seria o sulfito. Lembra do que eu falei desde ácidos? A parte de nomenclatura ela é muito importante para outras provas, para o Enem não. No Enem ele dá a fórmula da substância, a não ser as mais importantes, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, que são bem batidas. Agora, outros ele vai lá e dá a fórmula. Agora, outros vestibulares a gente se preocupa um pouco com essa nomenclatura, né? Vamos pegar exemplos agora completos. Eu coloquei alguns aqui. Você vai NaCl. Poxa, NaCl, vocês sabem que isso aqui vem de um hidrácido.
Se vem de um hidrácido, eu vou trocar o hídrico do clorídrico pelo eto. Então, esse é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Boa. NaNO3. Vamos calcular aqui. Eu sei que esse é o sódio. Ele é mais 1. O oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Para que essa soma dê zero, se eu tenho menos 6 e já tem 1, esse nitrogênio aqui, ele é mais 5. Lá na nossa tabela dos ácidos, o mais 5, terminação ico. Eu vou trocar o ico pelo ato. Se eu vou trocar o ico pelo ato, isso é o nitrato. Nitrato de sódio. Boa. Se vocês olharem essa, Na+, Cl- aqui, né? Esse oxigênio, ele é menos 2, como já tem mais 1, esse cloro, ele é mais 1. Pô, se é mais 1, começa com hipo, termina com oso. Eu vou trocar o oso pelo ito. Então, isso aqui seria hipoclorito de sódio. Uma coisa eu vou ter que concordar com vocês. É um saco isso aqui, viu? Mas vamos lá, não vamos desistir não. O potássio, ele é mais 1. O oxigênio é menos 2. Isso dá menos 6. Aqui já tem 2, ó. Então tá faltando 4. Esse cara é mais 4. O que é que você lembra sobre o carbono? O NOx deu igual ao número da família. Se o NOx, se o carbono é da família 4 e o NOx deu 4, a terminação sempre é ico. Se é ico, eu vou trocar pelo ato. Então, isso é o carbonato. É o carbonato de potássio. De boa. Aqui, o alumínio, ele é mais 3. O oxigênio é menos 2. Se vocês calcularem esse enxofre com calma, ele vai dar mais 6. Mais 6, a terminação é ico. Eu troco o ico pelo ato. Então, isso é o sulfato. Sulfato de alumínio. É o nome da criança. FeSO4. A gente acabou de ver quem é o SO4, que é o sulfato, né? Que é esse aqui, ó. Gente, esse ferro aqui, se o SO4 é menos 2, porque ele vem do H2SO4, esse ferro ele é mais 2. Então, isso aqui seria o sulfato de ferro 2. Boa. E os dois últimos, gente? A única diferença que tem aqui é porque aparece hidrogênio ou então hidroxila. E eu vou ter que dar o nome desses elementos, né? Se vocês olharem e fizerem a conta, esse fósforo aqui no meio é simples. É só pegar o potássio é 1, o hidrogênio é 1. Esse fósforo, ele vai dar mais 5. Poxa, se o fósforo deu mais 5, lá na nossa tabela é ico. Eu vou trocar o ico pelo ato. Então, isso é o fosfato. Como são 2 hidrogênios, eu vou colocar diácido de potássio. Então, aqui é fosfato, diácido de potássio. Qual é a outra possibilidade para esse mesmo sal? A outra possibilidade seria dihidrogeno, para dizer que tem 2 hidrogênios, dihidrogeno, fosfato de potássio. Na boa. E o último aqui que eu coloquei. Esse NO3, gente, ali em cima eu já fiz. Esse NO3, ele é o nitrato. Como tem uma hidroxila e tem o alumínio, eu poderia chamar isso aqui de nitrato monobásico, só que o mono é facultativo. Eu vou chamar de nitrato básico de alumínio. E o outro nome possível seria hidroxinitrato de alumínio. São os 2 nomes possíveis. Então, se você ouvir fosfato de ácido, carbonato ácido, você já sabe que é hidrogênio. E se você ouvir nitrato básico, sei lá, sulfato básico, você já sabe que tem hidroxila, que são aqueles sais que vêm de neutralização parcial. Tranquilo isso, nomenclatura chata, mas que dá para a gente desenrolar. E vamos para a última coisa, que é só ver a solubilidade dos sais. Vamos lá.
Também, gente, a solubilidade de sais vai ser para outros vestibulares, tá? O Enem, se cobrar isso aqui, eles vão dar a tabela de solubilidade, mas outros vestibulares vocês podem fazer, o FUVEST, Unicamp, o UES, alguns outros vestibulares, podem ter certeza que aqui nesse caso, você vai precisar saber um pouquinho essa solubilidade. E eu digo uma coisa, ela é fácil, tá certo? Ela é tranquila, mas para o Enem não. Para o Enem não precisa se preocupar com isso aqui não, decorar isso aqui não. Mas vamos lá. O que é que essa solubilidade diz? Gente, em resumo, em suma, é o seguinte. Todos os nitratos, os nitritos, alcalino e amônio são solúveis. Ou seja, se o sal tiver qualquer um desses, ele vai ser solúvel. Não interessa quem está junto. Pode ter o que for do lado. Se tiver um desses caras, o sal é solúvel. Se tiver sulfato, é solúvel. Menos se esse sulfato estiver ligado com cálcio, estrôncio, bário ou chumbo. Se for sulfato de qualquer outra coisa, vai ser solúvel. Por último, se eu tiver um elemento da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, ele vai ser solúvel, exceto, tá certo, se tiver prata, mercúrio e chumbo. Se tiver prata, mercúrio ou chumbo ligado a um desses elementos, aí vai ser insolúvel. Michel, eu fiquei meio sem saber usar, pois bora aprender, porque no Enem, quando caiu, ele deu a tabela, bastava saber usar. Então, olha só, você olha para esse primeiro sal, Na. Aí tu vai para a tabela. O Na é da família 1A. E todo mundo da família 1A é solúvel, não interessa o resto. Então tu já sabe, esse é solúvel. Vamos para o próximo. K2SO4. Tu vê o potássio. O potássio também é da família 1A. Se ele também é da família 1A, esse aqui tu já coloca. Solúvel. AgCl. Vamos procurar. Gente, o Cl é da família 7A. Normalmente ele é solúvel. Menos se tiver prata, mercúrio e chumbo. E aqui é exatamente a prata. Se é exatamente a prata, quer dizer que esse aqui vai ser insolúvel. Aí tu vê CaCO3. Poxa, quem são os solúveis? Nitrato, nitrito, alcalino e amônio. Sulfato e elemento da 7A. O cálcio não é nenhum deles e o CO3 não é nenhum deles. Gente, se não tiver dentro do que são solúveis, esse sal ele só pode ser insolúvel, inclusive isso é o calcário, né, o mármore. Se tu olha para um sal desse tamanho, você diz, vixe, agora lascou tudo. Tem a menor ideia de, claro que sim, porra, K4FeCN6, gente, isso pode ser do tamanho do que for. Vocês estão vendo que tem um potássio aqui, não estão? Qual é a família do potássio? 1, não interessa o resto. Tem elemento da família 1A aqui, ó, solúvel, não tem conversa. Depois, NH42SO4, ou o NH4 aqui, ó, sempre solúvel, sem exceção, então solúvel. CaSO4, quer que tu vê o SO4? O SO4 tá aqui, ó. Eles são sempre solúveis, menos se tiver cálcio, estrôncio, bário e chumbo. E quem é aqui? O cálcio. Se ele é solúvel, menos se tiver cálcio, estrôncio, bário e chumbo, esse cara ele é insolúvel. FeCl2. Pô, o Cl é da 7A. 7A é solúvel, menos prata, mercúrio, chumbo. Aqui nem é prata, nem mercúrio, nem chumbo. Então, se ele é sempre solúvel, exceto com esses três, com esse aqui, ele é solúvel. Conseguimos? Lembrando, volto a repetir, para que você coloque bem na cabeça e não perca tempo. Se você está estudando para fazer apenas o Enem, não precisa se preocupar com isso aqui. Basta saber usar, porque a tabela ele vai dar. Agora, se você está estudando para outros vestibulares, aí sim, claro, é bom dar uma olhada nisso aqui com mais calma, com mais tranquilidade, para que a gente possa saber e possa acertar lá as reações de dupla troca. Na boa, daqui a pouco a gente vai ver exatamente a dupla troca e vai ver como precisa disso aqui. Beijo imenso no coração de vocês e eu vejo já vocês no outro vídeo.